Olá pessoal, vamos iniciar mais um assunto dentro da química da célula, os ácidos nucleicos, aí abreviado com DNA, ácido desoxirribonucleico, e RNA, ácido ribonucleico. A imagem superior, você vê aqui a dupla hélice, tem dois filamentos do DNA, certo? Novamente aqui. E vai ser formada por bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. E aqui o filamento único de RNA. Então vamos ver a diferença desses ácidos. Bom, primeiramente, eles são polímeros, formados pela reunião de monômeros. Então, quais são os monômeros dos ácidos nucleicos? Os nucleotídeos, tá? Então, assim como as proteínas são formadas de aminoácidos, os ácidos nucleicos são formados de nucleotídeos. Então, repare o seguinte, cara, o nucleotídeo ele é formado por três moléculas, fosfato, pentose e base nitrogenada. Fosfato, olha lá, PO4-2, certo? Pentose vai ter, um monossacarídeo, lembra lá? Composto por 5 carbonos, tá? A pentose. E as bases nitrogenadas, que nós falamos no início, são 4 dentro do DNA. Adenina, timina, citosina e guanina. E no RNA vai ser a uracila no lugar da timina. Então o nucleotídeo tem 3 moléculas. Fosfato, pentose e base o quê? Nitrogenada. Bom, pentose do DNA é a desoxirribose, C5H10O4. Ela foge à regra geral, lembra? E a do RNA, a ribose, C5H10O5. Então, o que vai diferenciar uma molécula da outra é um oxigênio a mais na ribose e o oxigênio a menos na desoxirribose. Então, olha lá, na ribose, o oxigênio a mais, certo? Está ali na hidroxila, OH, e a desoxirribose, um oxigênio a menos, beleza? Então, as duas pentoses, os dois açúcares que fazem parte dos nucleotídeos. Bom, as bases nitrogenadas podem ser púricas ou pirimídicas. As púricas, também denominadas de purinas, e as pirimídicas, também chamadas de pirimidinas. Qual a diferença de púrica para pirimídica? A púrica tem anel duplo, repare aqui na cadeia, certo? Anel duplo, tá? A adenina e a guanina são bases púricas, têm anéis duplos. As bases pirimídicas, citosina, timina e uracila, anel simples, tá? Então, sempre uma púrica vai parear com uma pirimídica. Então, atenção, a adenina pareia sempre com a timina e a citosina com a guanina. No RNA, vocês vão aprender que não tem timina, no lugar dela vai aparecer a uracila. Então, a adenina vai parear com a uracila. Então, olha lá, DNA, quais são as bases? Nitrogenadas, que tem nitrogênio. Adenina tem a mesma base no RNA. Guanina em ambas, citosina em ambas. Bom, DNA tem timina, RNA não tem timina. Então, o que vai aparecer? Olha a novidade. Uracila, tá? Então, essas bases nitrogenadas são simbolizadas pela primeira letra, adenina, A, certo? Guanina, G, citosina, C, timina, T, uracila ou uracil, U. Então, diferença entre esses dois ácidos, o DNA e o RNA. Primeiramente, o açúcar que forma o DNA, a desoxirribose, lembra? Tem um oxigênio a menos. O RNA, a ribose. Bases púricas, adenina e guanina, tanto para o DNA como para o RNA. As bases pirimídicas, que só tem um anel, citosina e timina. No RNA, citosina e uracila. Aí está a diferença, uracila. Estruturas, DNA, 2 cadeias helicoidais, enrolados em hélice, certo? O RNA, uma cadeia, fita simples. Enzima hidrolítica, desoxirribonucleases no DNA. No RNA, a ribonuclease, tá? Bom,
origem, DNA, replicação ou duplicação do DNA. E o RNA, o processo chama transcrição. Enzima sintética do DNA, DNA polimerase. E a enzima sintética do RNA, a RNA polimerase. Função do DNA, contém informação genética. E a função do RNA vai trabalhar na síntese proteica chamada de tradução. Bom, o DNA, como vocês viram, é constituído por cadeia dupla de nucleotídeos, tá? Tem determinados vírus que tem cadeia simples de DNA. Então vocês estão vendo aqui a imagem à esquerda, certo? Uma cadeia simples. Aqui você está vendo o fosfato e a pentose, e aqui as bases nitrogenadas. Na realidade, na maioria das células, certo? Predominam cadeia dupla de DNA. Então, lembra que o vírus é acelular, tá? Tem vírus que tem cadeia dupla e tem vírus que tem cadeia simples de DNA. Então, vamos lá. Comparando o DNA com uma escada. Então, aqui no corrimão da escada, você tem o fosfato e a pentose. Fosfato, pentose. Sempre, fosfato, pentose, uma base nitrogenada, você tem um nucleotídeo, certo? Essas bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, elas vão formar aqui o degrau da escada, certo? Então, corrimão esquerdo, corrimão direito, pentose sempre e fosfato, e o degrau da escada, as bases o quê? Nitrogenadas. É claro que isso aqui vai enrolar helicoidalmente, repare, dupla hélice, Watson Crick, os caras que fizeram aqui o modelo para essa estrutura, certo? Bom, novamente essa dupla hélice em detalhe, aqui vocês estão vendo uma adenina que tem 2 anéis, tá? Uma base púrica, uma timina com um anel, uma base pirimídica, e as ligações entre a adenina e a timina, 2 ligações de hidrogênio, AT2. Pessoal, aqui embaixo, guanina, uma base púrica, 2 anéis, citosina, uma base pirimídica, um anel, e entre a guanina e a citosina, 3 ligações de hidrogênio, certo? Bom, aqui vocês estão vendo o carbono 1 da pentose, 2, 3, 4, 5, aqui você está vendo o fosfato terminal, por isso que a gente fala 5 terminal, e aqui no 3 terminal vai estar a hidroxila OH, e elas são antiparalelas. Aqui vai estar o 5 terminal fosfato, e lá em cima a hidroxila OH no 3 terminal, certo? Vocês vão ver que quando duplicar o DNA, sempre vai ser o sentido da vida, 5 linhas, 3 linhas, então essa cadeia vai parear nesse sentido e essa vai parear no outro sentido, certo? Bom, vamos lá. Nós não vamos trabalhar o dogma da biologia nessa aula, né? Vamos falar só uma introduçãozinha sobre ácidos nucleicos. Então depois, futuramente, vocês vão ver a duplicação do DNA, a transcrição e a tradução. Vamos falar mais detalhe agora só dos ácidos nucleicos. No DNA, a quantidade de adenina é igual a timina e a quantidade de guanina é igual a citosina. Por quê? Tem 2 filamentos, certo? A adenina sempre vai parear com a timina, tá vendo aqui? 2 ligações de hidrogênio, citosina sempre pareia com a guanina, 3 ligações de hidrogênio. Então, a quantidade de bases púricas, quem são as bases púricas, que tem 2 anéis, adenina e guanina, é igual à quantidade de bases pirimídicas, com o anel, timina e citosina. Entre a adenina e a timina, há 2 pontes de hidrogênio, tá vendo aqui? 2. E entre a citosina e a guanina, 3 pontes de hidrogênio. Então, dica do mestrão. Água, tônica, coca, guaraná. ATCG. Vamos lá, vamos entender bem isso aqui. Se o total de bases nitrogenadas de uma sequência de DNA de fita dupla é igual a 240, então 240, 100%. E nela existe 30% de adenina. Ele quer o número de moléculas de guanina. Lembra que a adenina pareia com a timina. Se tem 30% de adenina, vai ter 30% de timina. 30 mais 30, 60. Para 100, faltam 40. Então, você vai ter 20% de citosina e 20% de guanina. Ele quer o número do quê? De guaninas. Então, vamos lá. 240 não é 100%, certo?
20% que vai ser a de guanina, X. Total, 48, fazendo a conta. Beleza? Vamos lá. Uma fita de DNA apresenta a seguinte sequência: T, C, A, G, T. Marque a alternativa que indica corretamente a sequência encontrada na fita complementar. Então, T sempre pareia com quem? A, lembra? Água tônica. C sempre pareia com G, Coca Guaraná. A, T, G, C, T, A. Então, alternativa A. Pessoal, se ele pedisse a fita complementar do RNA, lembra que no RNA não tem T, no lugar do T é quem? U. Mas tem adenina, tem o quê? Citosina e tem guanina, só não tem o quem? Timina. Então, olha lá, T vai parear com quem? A, beleza? C, G, A, agora sim, então pega U, A, U, G, C e T, A. Então, se fosse o RNA, seria a alternativa B, a pergunta, tá? Vamos lá. Então, elucidando bem as ligações de hidrogênio, adenina tem 2 anéis, timina 1, base púrica, base pirimídica, 2 ligações de hidrogênio, AT, 2 ligações, CG, 3 ligações, citosina, base pirimídica, 1 anel, guanina, base púrica, 2 anéis, 3 ligações de hidrogênio. Reparou? Bom, vamos lá. Sempre que eu falei para vocês o princípio da vida, 5 linha, 3 linha. Então aqui você tem carbono 1 da pentose, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Preso ao carbono 5 você tem aqui o fosfato, certo? E lá no fim da molécula vai estar a hidroxila no carbono 3. 1, 2, 3, aqui ó. Tá? Então você vai ler sempre nesse sentido, 5 linha, 3 linhas. E o lado oposto, antiparalela, 5 linha, 3 linha. Vamos lá, novamente, para elucidar a molécula de DNA, quantos filamentos tem? 2. E o RNA? Filamento único. Então, olha a diferença. Lembra que eu falei? Corrimão, degrau. Então, aqui não vai ter 2 filamentos. Então, não tem, vai ter o pareamento para formar o RNA, que vocês vão aprender lá futuramente, a transcrição, certo? Mas depois a fita é simples. Então, no corrimão, sempre fosfato. E a pentose, qual é a pentose do RNA? Ribose. E aqui a base hidrogenada, guanina. Então você tem guanina, que é a base hidrogenada. Pentose, mais fosfato, um nucleotídeo. Aqui o outro nucleotídeo. No lugar da timina, quem que aparece no RNA? Uracila. Outro nucleotídeo com a base hidrogenada citosina. Outro nucleotídeo com a base hidrogenada adenina. Então o RNA é de fita simples e o DNA de fita dupla. Beleza? Vamos para a parte prática e bons estudos a todos, tá ok?